eu vou mostrar para vocês a estrutura mais utilizada, tá, no dia a dia, mais forte, mais poderosa de se utilizar, que é o for. Como que o for funciona? Primeiramente, ó, ele já até tá pedindo aqui para eu colocar algumas coisinhas. O for, ele funciona nessa estrutura. Primeira coisa que você tem que fazer é criar uma variável. E essa variável, ela normalmente se chama i, que é i de index, tá? Eu vou chamar ela de index. E o que é um index? Index é basicamente uma posição, é um número, né? É um número de posição. E aí, ó, eu tô falando aqui, eu crio o index, aí eu falo aqui, ó, a segunda parte, né, é dizer let index igual a 0. Aí eu dou 2 pontos e falo, enquanto o index for menor do que 10, aí a gente vai criar aqui uma estrutura que a gente quer repetir. Então, no caso, eu vou colocar console.log, ok? O número do index é, e aí eu vou colocar aqui o número do index. Eu vou colocar mais index aqui, é fazer a concatenação, né, galera? Vou colocar 2 pontos aqui. E aí, ó que legal, uma coisa interessante. Nesse caso, ele tá falando que tá faltando alguma coisa, né? Ele tá faltando ponto e vírgula. Por quê? Porque a gente pode colocar aqui também o index mais. Então, ó, lembra que a gente colocava o contador mais dentro da chamada do while? Então, aqui a gente pode colocar ele como parâmetro. Então a gente tá falando assim, ó, o index é igual a 0. Enquanto o index for menor do que 10, index mais. Eu vou acrescentar no index. E aí a gente vai ver aqui, ó, vamos rodar para ver como que funciona. Esse let aqui eu também vou tirar. Perfeito. Ele também fez o mesmo loop, né? O número do index é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Podemos fazer também, ó, enquanto o index for menor, igual a 10. Vamos ver o que acontece, ó. Legal, ele começou no 0 e terminou em 10. Por quê? Ele vai fazer essa repetição enquanto ele for menor ou igual a 10, tá? Você poderia até colocar enquanto ele for diferente de 10 também. Porque ele vai começar no 0 e vai terminar no 10. E aí, quando ele entrar no 10, ele vai parar igualmente. Ou enquanto o index for igual a 10. Vamos ver o que acontece se enquanto o index for igual a 10? Nada. Por quê? Porque index começa com 0. Então o index não é mais 10. Index é 0. Então ele não é mais igual a 10, então ele não roda nenhuma vez o que tem dentro do for, tá? Isso funciona também para o while, para as outras estruturas que a gente viu, né? O do while também. Agora eu vou mostrar para você como que a gente pode percorrer, por exemplo, um array. Lembra que a gente viu array nas outras aulas? Então, eu vou mostrar para vocês como a gente percorre um array. Tá, mas, mano, o que é percorrer um array? Beleza, lembra que a gente falou aqui? Eu vou, inclusive, utilizar o for para isso. Ó, eu vou criar aqui um array, ele vai chamar array, tá? Array de carros. Não. Vamos criar uma coisa diferente. Um array de séries, certo? Então vamos lá. Esse array, vamos ter algumas séries aqui. Pode ser Breaking Bad, Breaking Good, ótimo. Friends, The Office e Arcane. Beleza? Então coloquei essas 4 séries aqui. Então, ó, uma coisa que é legal que eu já mostrei para vocês também na aula de arrays, que é justamente isso daqui, ó. Vamos pegar esse array, então vamos só trabalhar com ele. Se a gente quiser, por exemplo, fazer um console log no array, a gente consegue. Console.log. E aí a gente coloca o array de séries aqui. Se a gente rodar o nosso arquivinho, né, nosso JavaScript, ele mostra todo o array. Porém, não é necessariamente isso que a gente quer fazer. A gente quer percorrer o array, né, que a gente quer entrar em cada uma das posições do array e imprimir o nome da série, ok? E eu quero que vocês se lembrem também. Lembra que eu consigo imprimir dessa forma aqui, ó? Por exemplo, eu vou pegar a posição 0, né, que deveria ser Breaking Bad. Vamos ver? A gente tem aqui Breaking Bad, a gente tem a posição 1, certo? Que vai ser Friends. E tá aí Friends, perfeito? Além disso, o que a gente pode pegar também é o tamanho do array. E vocês vão ver por que isso é importante. Então vamos pegar o tamanho do array. Para você pegar o tamanho do array, é array séries, né? Ponto length, né? No caso, o que significa length é tamanho, né? É comprimento. Então a gente vai pegar o tamanho do array, que deveria ser igual a 4, certo? Temos 4 itens, 0, 1, 2, 3. Porque, lembrando, né, que o array sempre começa na posição 0, porém ele tem 4 espaços de tamanho, né? Ele tem 4 de tamanho total. Perfeito? Vamos ver o que acontece quando a gente pede para fazer o console log dessa informação. Ele retorna justamente o tamanho que é 4, ok? E aí como que a gente pode utilizar isso para percorrer o array? Olha que legal. A gente vem aqui, ó, em index, certo? Aqui a gente está falando assim, enquanto o index for igual a 10, né?
ele vai fazer isso daqui. Porém, a gente quer trabalhar com um array de séries, certo? E a gente quer imprimir todas as informações do array de séries. E aí o que a gente faz? Ó, array séries menor ou igual ao array de séries. Na verdade é menor, porque o array de séries é 4. Enquanto o index ele for menor que o array de séries, ponto length, ou seja, o tamanho do array de séries, que é 4, ele vai fazer index mais. E aí, ó, o que eu vou pedir para ele imputar aqui, né? O que eu vou pedir para ele logar pra gente? O que ele vai imprimir pra gente poder ver? Ele vai imprimir array séries. E aí, dentro daqui eu vou colocar index. Por quê? Porque o index é igual a 0. Então, o primeiro que ele vai imputar, né? O primeiro que ele vai logar é o index 0. Então, é array series 0. Depois ele vai fazer index mais. Aí vai ser array series 1. Array series 2. Array series 3. Certo? E aí ele vai conseguir imputar todos esses carinhas aqui. Vamos ver? Aí, ó. Ó que legal. Ele já fez aqui, ó, a impressão. Breaking Bad, Friends, The Office, Arcane. Certo? Por quê? Porque aqui dentro ele colocou 0. Depois o index se tornou 1. Depois o index se tornou 2. Depois o index se tornou 3. Aí você me pergunta, Manny, e se eu passar do número da posição que eu deveria trabalhar, né? Vamos imaginar, então, ó, que aqui a gente não colocou menor, né? A gente colocou menor igual. E por que é menor? Porque o index começa no 0, e aí ele vai até o 3, né? Então ele faz 0, 1, 2, 3. Porque são 4 posições. Por isso que tem que ser menor ou igual ao arrays.length. Porque o length é sempre maior, né? É sempre um número maior, né? Porque ele tem tamanho 4, mas ele tem 3 posições, considerando que a primeira posição é 0. Então é 0, 1, 2, 3. Ok? E aí, aqui é index. Vamos imaginar que eu coloco menor ou igual ao invés de só menor. Vamos ver o que acontece? Ó, perfeito. Olha que legal. Undefined. Ele imprimiu bonitinho, né? Todo o array. E o resto ele mandou como undefined. Por que undefined? Porque a posição 4, né, no array não existe. Existe a 0, 1, 2 e 3. A 4 não existe. Seria a mesma coisa que eu pedisse para ele até o número 5, né? Então vamos lá, vamos imaginar. Do index seja menor ou igual a 5. Ele vai mostrar 2 undefined. Por quê? Dentro do array series não existem esses caras, né? Não existe essa informação, esse dado, ok? Lembrando, galera, o array ele pode ser absolutamente do que você quiser, tá? Ele não necessariamente precisa ser um array de strings, ele pode ser um array de números, strings, booleano, tudo essas coisas misturadas, pode ser um array de arrays também, ok? Outro for que você pode trabalhar também, que é basicamente... Opa, deixa eu só comentar esse cara. E aí outro for que você pode trabalhar também é esse daqui, no JavaScript. For, a gente vai criar também aqui uma variável chamado, por exemplo, série of array de séries. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou dar um console.log. Ele vai imprimir série. O que acontece? O que eu estou falando aqui? Pegue a série dentro de array séries. Então ele vai pegar cada uma das séries, né, que tiver aqui dentro, ele vai pegar e jogar dentro dessa variável série que eu criei aqui. Vamos ver? Deixa eu dar um clear aqui e vamos rodar. Olha que legal. Ele fez certinho. Eu só precisei passar o nome do meu array, né, o nome da minha variável, que é um array, e passar aqui o nome, né, poderia ser qualquer variável, tá? Podia ser variável hahaha, por exemplo. Ia dar na mesma. O que importa é você entender que essa variável aqui, ela é simplesmente uma informação que estiver dentro do array, né? Uma posição do array. E aí depois ela vai ser sempre colada aqui, perfeito? É basicamente assim que a gente trabalha com for, ok? Ele é um pouco complicadinho quando você começa, até você entender, mas eu juro pra vocês que ele vai ser muito útil no dia a dia e você vai utilizar eles, então você tem que aprender, tá? É muito importante.